que hoje mais pessoas jovens se encontram com essa ideação suicida, né? Cada vez mais isso se encontra nos jovens, né? Jovens adultos, jovens adolescentes, crianças assim saindo da infância e indo para a adolescência. Então isso hoje eu acho que já é uma questão que aborda assim todas as idades, né? Vai desde do infantil até um idoso, por exemplo, né? O sofrimento, a depressão, a dor psíquica, né? Eu acho que hoje é algo que vai ser debatido daqui a pouco com a convidada, mas, né, o contexto em que a gente se encontra, principalmente hoje, né? Eu não sei se tu tem algum dado da pandemia, algum comentário, mas no contexto hoje que a gente se encontra é muito difícil, né, suportar algumas coisas. E tem pessoas que têm, né, recursos psíquicos maiores para isso e outras não. Então, né, isso agravou também durante a pandemia. É importante a gente falar um pouquinho disso, eu acho. Com certeza, né? Eu acho que são sintomas já existentes antes e com toda essa privação social e de estar, né? De fazer algumas coisas, de sair, isso deve ter agravado muito mais as pessoas que já tinham algo. É algo que a gente já comentou na live anterior, né? Que tem pessoas que, né, que vão sair desse período com grandes aprendizagens, grandes conhecimentos, autoconhecimento também. Mas pelo outro lado também tem pessoas que já tinham, talvez, né, alguns sintomas ou algumas questões particulares e que nesse momento complicado, em que esse período que a gente está vivendo intensifica, né, tudo isso, tende a intensificar, seja qual for o sentimento. Então, tem que ver por esses dois lados, né. A gente fala muito desse social, porque somos seres sociais, né? E o Durkheim, eu acho que ele foi eu lembro, na verdade, um dos primeiros, assim, que estudou, trouxe, né? Ele tem um texto sobre suicídio. E ele fala muito alinkado com o social, por mais que a gente pense que é uma parte individual do ser, uma escolha individual do ser, mas ele está muito ligado no social. E ele fala, né, que quanto mais coeso é uma sociedade, menor é o índice de suicídio. Isso é uma coisa bem importante da gente se pensar, do quanto essa pandemia ela vem e pode agravar, né? E se a gente for parar para pensar também, no caso de transtornos psíquicos mais graves, mais severos, que dependem de algum serviço, por exemplo, né, tem toda essa problemática diante da pandemia, né? Toda essa questão que os serviços também, né, não que pararam de funcionar. Todos os serviços eles estão funcionando, mas de uma forma talvez diferente, né? Uma forma que para as pessoas que precisam, né, que estão em um sofrimento grave e precisavam desse acesso, se tornou menos acessível, né? Mais inacessível, na verdade. Né? Toda essa questão de, né, bom, quem sabe um grupo, né, a importância de um grupo nessa questão do sofrimento psíquico, e os grupos, se estão acontecendo hoje, é de uma forma diferente, porque o contato social ainda não, né, por mais que seja difícil não ter esse serviço, mas ainda é a melhor forma de prevenção, né, é manter o distanciamento. Criar estratégias, né? Eu acho criar estratégias. Frente a isso. Nós com vários recursos tecnológicos que nós temos que aprender a utilizar ele ao nosso favor, né? Até porque estar sempre nessa vida tecnológica nos influencia muitas coisas. Então, acho que nós devemos pensar um pouco melhor sobre como nós estamos utilizando também essas tecnologias, né, ao nosso favor. E tem toda a questão também, né, falando da tecnologia, né, que é algo muito rápido, é algo muito acessível, então são, né, se a gente for parar para pensar, são poucas pessoas hoje que não têm o acesso, assim, à internet. Claro que existem, né, mas geralmente as pessoas têm esse acesso. Então é tudo muito rápido, é tudo muito imediato, né, as pessoas também quando se encontram em algum sofrimento, procuram uma forma mais imediata de solucionar isso, né.
assim como falar do suicídio, sobre suicídio é tabu, né? Falar sobre a dor que se sente, falar sobre o que está sentindo, o que está incomodando, né? Também é barrado, né? Ao invés de vamos falar sobre isso, é não, vamos fingir que isso não existe e não vamos falar sobre isso, né? E se procura sempre formas mais imediatas de resolver esse problema. Com certeza. Eu não sei, Bianca, eu acho que agora eu saio. Chamar a Marjorie. Lu, Isso. Eu queria te pedir, como a gente já tinha estipulado algumas perguntas, que tu possa fazer elas nos comentários. Sim, eu ia comentar isso contigo agora. Eu saio daqui, mas eu continuo nos comentários. Eu tô com as questões aqui. E, né, o que eu puder contribuir, eu vou estar contribuindo ali nos comentários, tá bom? Daí a gente vai lendo as perguntas, tá? Tá certo. Vou sair daqui. Tá bem. Pedir pra Marjorie entrar agora. Enviando a solicitação, vamos esperar ela entrar. Oi. Olá. Olá, tudo bem? Bem. Eu vou deixar tu se apresentar, tá bem? Uhum. E a fala é contigo. Certo, Bianca. Então, eu sou a Marjorie, trabalho aqui em Santo Ângelo, né, desde que me formei, concluí minha graduação na URI, sou psicóloga, estudo psicanálise já faz algum tempo, né, desde que eu entrei, eu iniciei a minha graduação buscando a psicanálise. Eu achava que eu já ia entrar e ia direto escutar Freud, aprender Freud, e aí fui perpassando por outros caminhos e depois eu só fui fortalecendo a minha escolha de poder estar estudando, então, né, a psicanálise, que é o que me sustenta na prática, é o que me desafia, é o que me embasa constantemente. Estou trabalhando no meu consultório já faz alguns anos e passei pela política de assistência social há alguns anos, à frente de um CRAS, e agora eu estou à frente da coordenadoria de política pública para a mulher aqui em Santo Ângelo. A gente trabalha no dia a dia escutando vários relatos de sofrimento intenso, assim, né? E minha tia está assistindo, o que para mim é um carinho especial, assim, né? É a minha grande inspiração, sempre foi na psicanálise. E obrigada por estar aqui, tia. E então, assim, Bianca, eu gostaria de agradecer vocês também pelo convite, né, pelo carinho também, é uma relação transferencial que eu e a Luana estamos tendo, assim, muito legal. A gente já construiu textos juntas, enfim, e eu sei que foi a Luana quem me indicou, né, indicou meu nome, para que a gente pudesse estar fazendo essa fala. Eu acho importantíssimo, eu gostaria de dar os parabéns, assim, para vocês estarem criando esses espaços. É isso aí, né? Assim como eu estava acompanhando agora já vocês na introdução, né, falando a respeito de que o suicídio ainda é um tabu, enfim, mas é preciso falar, né? É preciso que a gente fale sobre essas questões que vêm num sentido de estarem sendo bastante oprimidas, assim, né? Sofrer não é permitido nessa sociedade que a gente vive. Sofrer não tem espaço, assim. E bom, a tristeza faz parte da vida, né? Eu gosto muito de lembrar e trabalho muito, assim, com meu filho mesmo, a questão do divertidamente, né? Eu acho que o filme desconstrói muito essa questão, né, de plena alegria. A plena alegria, ela só consegue resolver, ela só consegue seguir a vida a partir do momento que ela sente a tristeza, né? Que é importante. Então, a tristeza é importante. A gente precisa poder se permitir sentir isso.
poder falar e poder dividir, né? É importantíssimo sempre a fala é o caminho, botar em palavra, né? Ajuda a poder elaborar situações e sentimentos, assim, a não chegar no pico, né? Porque o suicídio é isso, né? É quando tu chega num extremo de sofrimento e que tu precisa silenciar, que tu não encontra mais saída. E a saída, né, do sofrimento insuportável, muitas vezes, é essa. É um sujeito que não foi escutado, né? Então, a palavra é um caminho que eu acredito ser. Então, enfim, eu sei que vocês organizaram algumas questões, né? Como vocês ficarem à vontade, assim, para irem conduzindo esse nosso diálogo, deixo aberto, assim, para que vocês possam estar fazendo essas questões. Acho que a Lu vai fazer nos comentários, é isso? Estamos esperando ela. Uhum. Enfim. Eu sei mais ou menos o caminho, né, o qual a gente vai trilhar. Eu acredito que a gente possa dar uma introdução, assim, ao sofrimento que tu já vinha falando, né? Bom, estamos em constante sofrimento diariamente. E pelo simples fato de estar, né, em sociedade. E eu sei que tu tem o texto, né, do Freud, que ele embasa muito isso. Então, começar com esse sofrimento e eu acho que legitimar esse sofrimento, né, que é possível sofrer, bem como tu estava falando das emoções. A Lu trouxe aqui, sim, né, a gente vive essa questão, é necessário poder falar, né, poder falar do sofrimento, sim, é importante e é necessário. Sobre a questão do imediatismo e internet, o que isso vem causando no social. Então, sim, o Freud é sempre contemporâneo, ele é sempre atual, né? E aí, o texto que para mim embasa, né, aqui, essa fala, que eu me baseei um pouco, né, eu já li ele algumas vezes, é o texto do Mal-Estar na Cultura, né? Que é isso que tu citaste antes, né, Bianca, da questão do texto, enfim, que poderia estar embasando aqui. A gente vive hoje, né, um momento de um sofrimento que, de acordo com esse texto do Freud, né, perpassa as três formas de uma dor intensa, né, as três formas de um sofrimento, que é o sofrer pelo corpo, né, a natureza que gera o sofrimento e das relações sociais. O Freud nos traz que nas relações sociais a gente teria o maior sofrimento, né? Que é nas relações de um ser com o outro. Mas a pandemia nos coloca à frente dessas três causas que geram sofrimento, né? Porque a gente está lidando com essa questão do corpo, porque, enfim, né? É um vírus que no momento que se contamina, é um vírus que está no corpo, é um vírus que vai gerar dores no corpo, que vai gerar as marcas. E a natureza, porque o vírus é algo que o ser humano não tem esse domínio, é algo da natureza que veio, que ninguém quis, né? Ao contrário do que alguns dizem, mas é algo que a gente acredita que se produziu. E a gente trabalha com a questão das relações sociais também, a gente está vivendo, né? Porque a gente está vivendo relações online, né? A gente está vivendo um momento de afastamento social, em que as pessoas precisam viver de uma outra forma a qual não estavam acostumadas. E essa nossa questão, então, tudo isso nos coloca à frente a situações de muito sofrimento. E a questão desse imediatismo e internet, né, que vem causando no social. Então, no momento que a gente está vivendo muito mais online, a vida fica muito mais online, né? Assim, essas relações sociais se dão muito mais por aí. E a internet, o mundo exige essa questão de coisas para ontem, né? É uma cura para o agora, é uma cura, enfim, tudo muito imediato. E isso não é humano, né? Isso não é algo que a gente não é algo que seja do ser humano, assim. As coisas têm um certo tempo, né? Um tempo de elaboração, um tempo de aprender a viver com aquilo. E
Então, a exigência, essa exigência de imediatismo, essa exigência que a internet nos apresenta, que é uma exigência de perfeição, né? Porque a gente abre as redes sociais, por exemplo, é tudo perfeito, são famílias perfeitas, são corpos perfeitos, enfim, porque se compartilha o que tem de melhor, né? A gente escolhe, óbvio, ninguém vai querer ficar compartilhando, ninguém quer compartilhar tristezas, apesar de que também tem. Mas essa questão, então, é muito difícil, assim, de poder superar, né? De tu abrir o Instagram, enfim, tu tá vivendo a tua vida normal, a tua vida real, a tua vida do dia a dia, que é cheia de percalços, de coisas inesperadas, de situações inesperadas, né? E, enfim, de tristezas, de falhas, né? Porque a gente é humano. E a imperfeição é nossa. E aí a gente se coloca vendo e tudo muito pronto, né? Essa questão de um imediatismo, talvez de um corpo pronto, de um corpo perfeito, de uma mãezinha que recém teve um filho, e aí se coloca diante de uma exigência de um corpo perfeito e de uma recuperação de um corpo que gerou outra vida, né? Que foi um forninho, assim, né? Preparando um ser vivo. E aí se coloca nessa condição de estar vendo corpos e de cobrança, de ele volta logo, enfim, e vendo corpos perfeitos, e de não poder falar, e de também ter as suas próprias angústias, de se cobrar. Então eu acho que a internet impulsiona muito isso, assim, né? Essas questões de um sofrimento maior por uma exigência da perfeição que não é do ser humano, né? O ser humano é imperfeito. A gente é falho. E se deparar com isso, né, é muito difícil, não é algo que as pessoas aceitam normalmente, assim, né? Se deparar com as próprias falhas, com os vazios, com os buracos, né, que a gente vai aprendendo que a gente é faltoso. E é isso que nos faz vivo, né? Enfim. Não sei se exatamente eu respondi a pergunta, né? Mas acredito que sim. Vamos indo. No caso, a internet impulsionaria algum desejo de ideal inalcançável? Totalmente, né? Totalmente. Não só a internet, mas, enfim, né, as mídias, totalmente, elas cobram, e o social inteiro, assim, né? O mundo cobra algo que é totalmente inalcançável para o ser humano. Então, se tu quer ficar atingindo isso, que é da ordem da perfeição, se torna uma vida insustentável, né? Se torna algo insustentável e muito sofrido. E sem poder falar desse sofrimento, né? Sem poder falar da dor, sem poder botar em palavra isso, sem poder aprender a ir compartilhando, pedindo ajuda, apresentando o furo de cada um, né? Assim, aqui, olha só, para mim isso aqui não serve, né? É difícil, quando a gente fala, e eu sei que a ideia é a gente poder estar trabalhando e falando hoje, assim, para um público que é o público de adolescentes, né? Que recém estão, jovens adultos, digamos, talvez, como vocês eu acho que antes citaram, né? Que estão na faculdade, que estão entrando. É um tempo em que é preciso se aceitar, assim, né? É preciso entender que, bom, que não vai ser fácil e que a gente precisa se fortalecer. É muito imaturo, é muito novinho e ninguém vai conseguir alcançar uma perfeição, assim, né? Alcançar uma vida ideal. Buscar um ideal é a gente viver num constante inalcançável, assim, né? O ideal é algo que, ok, existe, mas Sofrimento. Ninguém vai ser. Gera sofrimento se tu fica preso a isso, né? E aí a gente tem essas mídias todas que cobram. E que nos colocam, sem falar no que nos colocam, né, dessa ordem do que a gente vive nesse mundo capitalista, que nos colocam também direto em contato com a ordem da castração, assim, que é, bom, tudo isso que a gente enxerga na TV, em propagandas também, porque é venda, né, venda, assim, desde uma criança ficar assistindo televisão, é uma coisa de uma ansiedade, gera uma ansiedade muito alta, muito forte, assim, muito intensa, em função de que tudo é vendável, né? E aí o desejo de compra, e bom,
a gente sabe que a gente vive num país que é se deparar com a castração, tu olhar, né? Bom, não dá. Tu olhar que tu quer comprar, tudo estão vendendo, tudo estão oferecendo para vender. E aí tu deseja, e, né? O ser humano é uma coisa que quando tu vê, tu tá querendo. E aí, e não dá. Porque dinheiro também, né? É algo assim que tem limite. Né? Então a Lu colocou ali mais uma pergunta, vamos ver. Como manter-se em equilíbrio diante de toda essa questão de cobranças e imediatismos? Quais estratégias? Aceitar os limites, né? Eu acho que assim, a resposta para essa questão é justamente essa, é a gente aceitar a nossa falta, né? Conseguir viver. Claro que isso não é um caminho, não é um caminho de fácil trânsito, né? Aceitar a falta. É um caminho pelo qual, muitas vezes, é necessário que se busque a ajuda de um profissional, né? E somos nós, profissionais psicólogos, para estar fazendo, auxiliando esse trajeto, assim, né? No sentido de se deparar com essa falta. Então, muitas vezes vai ser necessário, para se manter em equilíbrio, é poder falar, é poder aceitar que a gente é imperfeito. É aceitar a condição humana, né? E a condição humana é essa, da imperfeição, da falha, da falta, né? Do total imperfeito, né? Então, assim, cada ser humano é único. E não querer se encaixar, né? Tá em equilíbrio, eu acho que tem muito a ver com tu não querer se encaixar. Tu entender que existem padrões que a sociedade pede e nos cobra e nos convoca a se colocar, a responder, né, esses padrões que são exigidos. Mas espera aí, dá licença, né? Eu sou eu, você é você, cada um é um. E padrão não é o que nos corresponde. A gente não vai se encaixar nisso, né? Enfim. E principalmente adolescentes, né? Adolescente, cada um é um, assim. Se encaixar num padrão na adolescência, tu ter a certeza que tu vai estar se cobrando algo que tem um custo alto, um custo caro, assim, né? Um custo alto, né? Então, manter equilíbrio é poder falar, é poder se aceitar, é poder se aceitar como é, imperfeito, né? E aí a gente vive num mundo em que a cobrança, né, a busca também, né? A busca porque essa ruguinha aqui é uma ruguinha que eu posso esticar, então vamos esticar a ruguinha. Peraí, sabe? Ou vamos endireitar tudo na ordem, né? Vamos padronizar os sexos, vamos padronizar as pessoas, o cabelo liso. Não, o cabelo cada um é bonito do seu jeito, assim, né? Então, é entender que o ser humano, cada um é único, né? Então, eu acho que tu poder viver em equilíbrio é tu se aceitar, e tu se aceitar disforme, e que a tua forma é a tua forma melhor, assim, e tu conseguir viver contigo, né, e entender que, ok, tu não precisa corresponder a esses padrões que a sociedade nos pede, né, nos convoca, esses encaixes, assim, a se colocar, a se ajustar. Então, é custoso para quem vive nesse mundo e tenta ficar respondendo a isso, assim. E, olha, e é lindo isso no ser humano, que é da diversidade, né? Cada um é um. Ninguém é igual a ninguém. Ninguém tem que ser igual a ninguém. E a ruga, né? A ruguinha, legal. Quantos anos eu tenho de vida, né? E tá surgindo uma e mais outra. E elas são da minha história, são da história de cada um, né? As curvas, as imperfeições, é o que nos marcam, né? Que nos constitui. Então, é se aceitar. O equilíbrio, eu acredito que perpassa por esse caminho, assim, né? De uma aceitação de diferenças. E quando o sujeito... Pode ler. Eu só vou ler a Silvana, que ela fez um comentário, né? É real e não tem os filtros para maquiar a realidade imperfeita, né? Exatamente isso que a gente estava comentando. Os filtros da rede social, eu não sei usar os filtros. Então, eu não sei usar esses filtros. Eu sou, né?
Eu não sou muito digital, assim, tecnológica. E tem, né? Eu sei que tem, e as pessoas ficam lindas. Com uma, assim, né? Ficam super lisas. Branqueadas. Eu não sei usar, então, mas eu sei que eu vejo as pessoas todas lindas, assim, admiro e tal, né? Mas eu nunca sei o que é filtro ou não. E quando o sujeito já não enxerga outra solução que não o suicídio, né? Como ajudar? Aí é um intenso sofrimento, né? E aí é como eu sempre disse, até mesmo nas supervisões com a Luana, assim, né? O caminho é a palavra, é botar em palavra, mas a palavra que tenha um endereço, né? E que seja escutada, que seja acolhida, então, na intensidade que vira, assim, né? Essa palavra que venha do eu, assim, né? Que venha do sujeito, assim, na sua maior sinceridade, assim, honestidade, e que seja acolhida sem julgamentos, né? E o principal é iniciar um processo de escuta, né? Uma escuta com um profissional adequado. E os adolescentes, assim, a gente vive hoje numa era em que de muita pobreza simbólica, né? A tia comentou ali, adolescentes adoecem ao se viciarem nos filtros e confrontarem com a imagem real. Muito triste, sim. E eu vejo muito, assim, adolescentes que vêm hoje numa pobreza de recurso simbólico, assim, né? De conseguirem estar superando isso, que é maior tempo de diferença, de disforme, né? Que é a adolescência. E aí, recursos da onde, né? E lidar com as relações, e daí vem, né? Eu lembro da questão do Freud, assim, né? As relações humanas geram muito sofrimento. O se relacionar, né? O social, assim, tu tá no social e se relacionando com os outros, né? Então, com as diferenças de cada um, com as falhas de cada um, né? Então, assim, são questões que para o adolescente gera muito sofrimento. E aí a saída, eu acredito que sim, é um acolhimento, é escuta, é poder permitir que ele coloque em palavra e que seja acolhido, né? Ainda no ano passado, eu acompanhei 2 adolescentes, assim, trazendo um pouco da questão da clínica, né? Universitários, né? 2 universitários. Não foi por um período muito longo que eu pude acompanhar, né? Mas que chegaram nessa questão, assim, com a família sofrendo muito com essa questão de uma possibilidade de suicídio. E era no sentido deles não conseguirem encarar um término de um relacionamento afetivo, um relacionamento amoroso, né? Então, é uma coisa da vida, né? Aí, claro que a gente se depara com N exigências sociais e culturais, de que, enfim, aí tem coisas moralistas, da religião que vem, que atravessa e que exige, muitas vezes, N coisas, né? Então, e esses adolescentes chegaram, um deles chegou com um plano pronto, com tudo para o suicídio, tudo pronto. E a família em pânico, assim, né? E foi assim, ó, a escuta foi tão da ordem de, nossa, é um acolhimento mesmo, é ajudar a desfazer esses nós que se criaram numa vida que está iniciando, assim, né? E ajudar a dar clarear um pouco, a vida está começando, né? Qual é o rumo que pode se tomar a partir daí, né? Tem tanta vida. Não é porque um relacionamento chegou no fim que a vida também vai chegar no fim, né? Mas o adolescente tem essa coisa da intensidade, de colar, né? Um relacionamento amoroso é um mais um, enfim, aquela coisa de grude, né? De fazer um. Não é, são 2, né? São 2. E, bom, um foi para um lado, outro foi para o outro, mas a vida está iniciando. Quanta gente vai vir por aí, né?
Quanto relacionamento é possível, né, de se iniciar e desenrolar e aprender a se relacionar, né? É muito início da vida. Então, sim, tem muito sofrimento. E aí associado a outras tantas demandas que a gente sabe que a gente aumenta quando inicia a faculdade, né? Acadêmico é isso, tu iniciou a faculdade, tu acha que agora tu é a pessoa mais ocupada do universo, assim, né? Enfim, os que são mais nerd um pouco, assim, né? Os outros acham que é o momento da maior intensidade de festa e talvez sejam os dois juntos, né? Acredito que é por aí, é um equilíbrio, né? Mas eu acredito que a saída é essa, assim, né? Para o que fazer quando chega com uma questão de um desejo suicida é poder deixar falar, né? Botar em palavras. Deixa falar, escuta, acolhe, ajuda a se escutar, né? Ajudar também ele a se escutar. Não é o fim, não é o fim. É um pedaço, uma parte do caminho da vida. Não é o fim, né? Olha para o lado que tu vai ver. Tem outros caminhos, tantos a serem seguidos, né? Tanta coisa boa da vida. Aí tem puxando Freud de novo, né? Do Luto e Melancolia, é um outro texto do Freud, da onde a gente pode estar vivendo esses lutos de um modo, né, passageiro, mas podendo falar, podendo sentir, podendo ficar triste, requer um tempo, né? O luto requer um tempo de ser vivido. É preciso viver um luto. Que seja um luto de um relacionamento, ok, né? O problema vai ser quando isso se intensifica e se perdura, né? E fica prolongado. Aí a gente precisa poder pensar, mas porque passando, né, é possível ver que de um lado, aí tem um outro texto do Freud, se eu não me engano, é da transitoriedade, também ele fala, né, do quanto o caminho, ok, né, tem tristeza, mas o que de toda essa tristeza e desse caminho que tu tá seguindo, tu vai enxergar só essa parte da tristeza? A vida é tão diversa, tão múltipla e os caminhos são tantos. Não é possível que tu olhe para um lado e tu vai ver um ipê lindo, né, um ipê roxo florido, e tu não vai se deparar e olhar e apreciar a beleza, né? Essa beleza. E são belezas gratuitas que a gente pode aproveitar e a gente pode curtir. Então, em todo o caminho que vai ter no meio uma tristeza, que a gente vai encontrar, né? É possível tu olhar para o lado e tu vê uma beleza, né? Mais um comentário da minha tia. Eu adoro que ela sempre tem, assim, comentários magníficos e que eu amo, né? O luto precisa ser lutado. É uma luta a vencer para superar a dor da perda. Exato. Né? E é preciso ser sentido, assim. É preciso ter um tempo, ter um espaço para que esse luto, que a gente possa viver, né? O luto. As tristezas são necessárias serem sentidas. E aí que eu me refiro sempre lá, cito a questão do divertidamente, né? A tristeza é preciso ter um espaço. Talvez seja só a partir da tristeza que seja possível encontrar o caminho a ser seguido, né? Foi como aconteceu. Ai, que honra! Vocês não sabem o que é essa mulher. Me arrepio inteira. E a questão, então, né, da tristeza. A tristeza é preciso que deem o comando de controle para ela, às vezes, né? Foi assim, né, que a Riley encontrou a forma de seguir. Quando a tristeza pode assumir um pouquinho o controle lá, né? Às vezes a gente precisa abrir esse espaço. Mas é uma tristeza e vai ser passageira como tudo, né? É passageiro. O problema é quando fica, né? Quando se agarra naquilo ali. E aí precisa de ajuda. Com certeza. Eu penso muito, depois que até que eu dei uma lida no texto, antes que a gente estava conversando, e me veio essa pergunta, mas como não sofrer? Né? Mas por que não sofrer? Não sofrer? E a gente está todo o tempo remetido naquilo. Nós precisamos estar sempre felizes, nós precisamos estar sempre produzindo. Eu acredito que o universitário também, né? Quando ele entra na universidade, às vezes ele não tem um suporte, não teve um suporte adequado para isso.
e para sustentar, né, essa produção, e que é uma produção que vem num social capitalista também, né? Então, uma das coisas que me veio lendo, né, o texto é que o sistema, ele produz o sofrimento porque ele é rentável também. Então, é necessário esse conhecimento para a gente conseguir se desprender disso, né? E dizer, não, eu não quero estar no sistema. Nossa, começou a chover aqui. Né, as tempestades, aí é a natureza, né? Mas tem tempo cinza também, né? Assim como a gente tem sofrimento, mas é possível ver a beleza num tempo cinza também, né? Então, eu acho que sim, justamente, eu acho, né, exatamente, assim, essa questão que tu coloca, né, que na universidade a gente é convidado a produção, e é uma produção que cansa, e é uma produção que muitas vezes não tem como dar conta, né, não tem como tudo aquilo, assim, né, é muito, então, mas é preciso aprender a fazer escolhas também, né. Bom, às vezes vai ter uma disciplina lá, né, na pós-graduação a gente aprendeu a chamar de componentes, assim, né? E eu gostei também dessa ideia. Um componente lá que a gente tem que dar conta até o fim, que não precisa tanta dedicação, né? Alguns sim, alguns a gente vai ter uma relação transferencial muito melhor, a gente vai estudar com muito mais prazer. Tem outros, talvez não precisa, assim, se dedicar tanto. Ok, né? Mas claro, né? Vai chegar ao fim porque a gente se propôs a isso, assim, né? E conclui, mas cada um vai ter, e depois vai ter outras chances, né? Vai ter lá, como é que chama? A recuperação, enfim, né? Os exames. Tem outros momentos, tem diversas formas. É preciso ter um tempo, né? Um tempo para um vazio, um tempo para poder pensar e possibilitar escolhas. Se permitir a isso. O nada é um momento que vê, assim, o nada, o vazio, o nadismo, como a gente brinca muito aqui na minha família. Eu estou praticando o nadismo. Às vezes é necessário, e que bom, e é ótimo, né? Poder praticar o nadismo às vezes. E, claro, a gente sabe também que cada um fala de um lugar, de uma neurose, né? E cada neurose vai ditar também, assim, mais ou menos uma forma de lidar com essas demandas, né? E às vezes, por vezes, sim, essas demandas todas intensificam o sofrimento, né? E o encontro com a castração de não dar conta e de ser insuportável e levar, talvez, a uma tomada, uma atuação, né? De cometer um suicídio. Mas o suicídio também precisa ser escutado, né? Ser escutado, muitas vezes, é uma atuação. Mas tem muito caminho, assim, né? A ser trilhado antes. A Lu colocou ali mais uma questão. Eu não lido bem com o negócio aqui para poder ler. Sobre a questão da fala, escuta e psicoterapia. Hoje, muitos não suportam o processo da fala e optam por outros métodos. Poderia falar sobre isso? Né? Tem assim, né? Muitos vão buscar. Claro que tem diversas coisas que podem estar ajudando, assim, ajudar cada um, assim, né? Mas a escuta profissional é o caminho mais adequado, né? De se iniciar e de se propor a sair de um sofrimento intenso. E a gente tem uma técnica, né? Uma técnica que é estudada e que é profissional para estar auxiliando, assim, essas pessoas a encontrarem um caminho, né? Um caminho menos doloroso, né? E poder pensar na vida, poder pensar em viver além, né? Além de, apesar de, poder viver apesar de, né? Apesar de todas as castrações da vida, né? Escolher viver é algo que hoje a gente precisa estar constantemente fazendo. A gente vive, né? A gente está vivendo em tempos
sombrios, assim, né? Um tempo de pandemia, né? Um tempo de isolamento. Então, as castrações eu acho que estão muito mais escancaradas, assim, né? No social, para cada um. Então, escolher viver diariamente, assim. E eu acho que, bom, a vida tem que ser comemorada todo dia, porque a gente recebe, né? Essa opção, assim, né? De escolher pela vida. Então, enfim. Tem mais ali alguma questão? Uma pergunta. Até que ponto não frustrar-se com a prática do nadismo? Não frustrar-se. Às vezes é necessário, não tem como não, né? Mas são pequenos períodos, é óbvio, né? A gente, quem vive, vive, né? O nadismo faz parte, né, da vida, mas a vida está em movimento. Então, viver é estar em movimento. Então, com alguns períodos, né, de um repouso, de uma pausa, que é necessário. Em alguns aspectos também, né? Acho que a gente tem que se atentar que às vezes o nadismo está praticando em uma área só, mas a gente está produzindo em outras também, né? Nessa culpa de não estar produzindo, eu acredito que seja nessa parte, assim, que causa esse sofrimento também. E tá ligado também a essa comparação, né? Essa cobrança. Isso é uma demanda social, né? Assim, contemporânea, né? A produção, a produtividade constante, né? Assim como a felicidade constante, a produtividade, né? Ser produtivo de modo constante, são coisas que são utópicas, né? Assim, são coisas que não é possível tu atingir. É o inalcançável, né? Não tem como viver constantemente feliz, né? Volto a lembrar o divertidamente, né? A alegria é legal, é ótimo, é maravilhoso viver alegre. Enxergar a alegria, enxergar o lado bom, enxergar o belo da vida, né? O que nos faz sorrir. Ótimo, lindo, ótimo. Isso é a vida também, né? Mas não, o ideal de felicidade constante, né? Plenamente feliz. Vou alcançar, vai chegar um dia. Não existe. Todo dia tu vai estar feliz, assim como a produtividade constante é a mesma coisa, né? É da mesma ordem, assim, produtividade. Eu vou produzir o tempo todo. A gente tem um corpo, o corpo exige descanso, né? Então, a gente precisa cuidar desse corpo, né? Ele é único. Então, eu penso que essa questão agora que a gente está vivendo do isolamento é algo que eu fico pensando, né, referente às escolhas das pessoas, assim, porque a gente só tem uma vida e a gente só tem um corpo. E se a gente está saindo, a gente está se aglomerando, né, assim, a gente vê muita gente andando na rua em diversos horários, a gente observa, apesar de tanta lei, apesar de tantos decretos, é possível ver o quanto as pessoas estão colocando a vida nesse lugar de desvalorização total. Porque tu ficar se aglomerando em um tempo de que tem um vírus aí, né, que pode matar, e a gente não sabe quem que esse vírus vai matar. Isso é algo de um que tem que ser escutado, assim, também, né? De uma escolha um tanto arriscada, né? E a gente vê muitas pessoas fazendo essa escolha de colocar o seu único corpo, a sua única vida em risco. A gente, claro, né? Eu sei que eu coloco no sentido de que eu tô indo trabalhar todos os dias. Eu boto meu pé para fora de casa, eu sei que eu tô me arriscando. Mas a gente também tem essas demandas que não tem exatamente como poder escolher, né? E a gente tem limites, enfim, né? Fala de um social, a gente sabe o que fala. Mas quem pode fazer essa escolha, né? E opta por estar na rua, me questiona, me fica interrogando, assim. Nós temos, acho, mais uma pergunta e ao tardar
tempo, acredito que seja a última. Tá? Uhum. Por Vamos lá. vezes... Antes que o Instagram nos castre. Acho que nem uma pergunta, eu acredito que é um comentário, né, Lu? Às vezes procuramos sempre mais uma dose, seja do que for, para amenizar o sofrimento, dor. A falta de empatia e responsabilidade assusta, diz a Bruna, fazendo-nos pensar até que ponto estamos certos. Bem complicado, né, essa parte da consequência, né, dos cuidados. Olha, eu sempre penso assim nessa coisa do ser certo, né? Eu acho que o certo, errado, enfim, também são coisas definidas muito socialmente, assim. E a vida às vezes não vai ser exatamente a coisa mais certa. Eu sei que o certo é não tomar uma Coca-Cola, né? Eu sei que o certo talvez não seja comer açúcar, doce, enfim, essas questões. Mas às vezes também o ser humano precisa se permitir fazer algumas coisas assim, né? A gente precisa amenizar um pouco a dureza da vida, né? E o certo às vezes não é assim o caminho de amenizar essa dureza. E às vezes tem que fazer essas escolhas possíveis, claro, certo, errado, não legal e ilegal, né? Aí a gente entra num outro campo de discussão. A falta de empatia e responsabilidade assusta, fazendo-nos pensar até que ponto estamos certos, bem complicado. Eu não sei exatamente, Bruna, assim... Tu tá falando dessa questão do ser humano, das pessoas que estão se aglomerando, enfim, talvez me remete a isso, que era o que a gente estava falando. Se pudesse falar um pouquinho mais, talvez, para a gente poder fazer um fechamento aqui, nesse momento, né? A conversa continua, né? De outras formas, em outras redes, né? Mas aqui a gente sabe que o Instagram corta e corta legal. Assim, uma hora cortou. Eu acredito que então... ela tenha isso em relação à pandemia. Em relação à Acho pandemia. que nós temos quase 3 minutos ainda. Olha, eu só tenho então a agradecer, assim, agradecer vocês, gurias, e parabenizar. Eu acho que é uma questão de parabenizar. É preciso falar sobre isso, é preciso falar sobre a vida, é preciso falar sobre o sofrimento e sobre as flores que a gente encontra no caminho, né? E que dá para olhar, dá para se encantar com as flores, né? Apesar das pedras que vêm pela frente ou que a gente vai encontrar também. Então, eu acho que parabéns para vocês que estão possibilitando esse espaço de fala, né? Abrir para isso. Então, que continue, que vocês sigam, né? Muito legal. E cada vez mais a gente precisa ter espaços de fala. Falas que permitam pensar, né? E poder dialogar, poder falar sobre, né? Sobre a vida. E, consequentemente, um espaço de escuta também, né? É muito importante. Exato, claro. Eu acredito que eu estou agradecendo pelo projeto inteiro e todos os participantes que estão alinhados nele. Muito obrigada por ter disponibilizado esse tempo. Eu acredito que é maravilhoso o teu conhecimento, a tua experiência. Gratidão mesmo, tá? E eu espero contar contigo mais vezes. Estamos aí, né? Se a gente acha um tempinho do nadismo, domingo é dia de nadismo. Um nadismo produtivo, muitas vezes, né? Esse momento, por exemplo, a gente está super produzindo coisas importantes. E obrigada para todo mundo que está participando e aqui conosco, e a minha tia em especial, assim, né? Está aqui. Nossa, muito obrigada. Obrigada por nos acompanhar até agora. Eu fico à disposição, lembrando que aqui, se alguém precisar falar, a gente está disposta aqui no Insta. A gente tem esse recurso de estar ouvindo e a gente pode fazer até encaminhamentos futuros, tá bem? Muito obrigado e até mais. Um bom domingo para todo mundo. Um abraço para todos. Virtual.